Graça e paz, amém? Mais uma vez estamos aqui para falar do amor, para falar da obra do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a vida de todos, amém? E que o Senhor Jesus possa realizar em nós, né? O querer e o efetuar dele, porque cada um de nós, irmãos, nós temos um propósito a cumprir sobre a face da terra. E esse propósito, ele precisa ser orientado, ele precisa ser guiado pelo Espírito. Porque a obra agora é do Espírito, irmãos, amém? A obra agora é do Espírito. Tanto é que o Senhor Jesus deixou bem claro no Evangelho de João, ele disse, se eu não for, ele não vem. Então, a obra agora é do Espírito Santo. E tudo o que eu e você precisa está completamente disponível de graça no Espírito Santo. Irmãos, eu quero falar para você assim, ó. Um conselho de um irmão, um conselho de um pastor, dos filhos na fé, boa noite a todos, né? Um conselho simples, mas muito eficaz, e eu creio que esse conselho é tudo, né? É algo que eu decidi fazer na minha vida, sabe? É você não fazer nada, mas não fazer nada mesmo, irmãos. Quando eu digo não fazer nada, não é as coisas cotidianas, eu digo assim, ó, em relação ao Espírito, em relação ao propósito do Senhor na sua vida, não faça literalmente nada. Amém? A paz do Senhor a todos aí, glória a Deus, boa noite. Então, não faça nada. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém? Então, qual conselho que você dá para nós, pastor? Autoriza o Espírito Santo a ensinar o teu espírito a orar. Amém, irmãos? Porque enquanto eu não aceito Cristo, você sabia que quem não tem Cristo ainda é uma alma vivente, é um homem guiado. Quando eu falo dessa alma vivente, é uma alma que ela está tendo vida no espírito homem. Amém, irmãos? Então, quando você começa a trilhar o caminho da fé, mas você quer trilhar um caminho da fé e sendo guiado pelo teu próprio espírito, todo mundo que quer trilhar esse caminho da fé, guiado pelo espírito do homem, amém, querido? O teu conteúdo é estudo. Amém? O teu conteúdo são os cursos. Irmãos, assim, cara, eu não quero aqui estar desmerecendo aí os cursos, os seminários. Não que, pastor, é pecado eu estar fazendo o seminário. Não, não. Mas o seminário, ele serve para te dar informações. Amém? Ele serve para te dar informações. É isso, irmãos. Agora, querido, o que você precisa para trilhar o caminho da fé só está disponível no Espírito. Amém? Glória a Deus aí, boa noite a todos aí, amém? O Márcio, a Karina, toda a galera aí. Então, querido, enquanto eu não tenho Cristo, entenda, Cristo, irmão, você diz, pastor, o que é ter Cristo? De repente, você tem Cristo como Salvador. Mas, ó, a vida no Espírito é você assumir Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, tem pessoas que querem estar salvas, porque elas têm Cristo como Salvador. Amém, irmãos? Perdão, pastor, eu não entendi, de novo. Tem pessoas que elas só têm Cristo como Salvador. E quando eu decido viver um propósito, ele é Senhor e Salvador da minha vida. Então significa, para ele ser Senhor da minha vida, significa que eu tenho um dono. Então significa que não vivo mais eu, mas vive o Senhor, que eu declaro que é meu. Amém, queridos? Então é isso que eu quero trocar uma ideia com você. Te dar informações para que você vá para a sala do ensino. Amém? Irmãos, a sala do ensino é a unção que Deus liberou. E essa unção que Deus liberou chama-se Espírito Santo. Amém? Essa unção que é liberada, que entende, o homem não tem um ensino para o teu propósito, o homem tem instrução. Eu, como um pai na fé, um pastor, você que nos assiste, eu vou te dar instruções. Amém? Para que você se achegue. Amém? A sala de ensino, que é no lugar secreto. Eu ir para a sala de ensino, perdão, do Espírito Santo, irmãos, é Mateus 6,6. Eu entrar nesse quarto, no secreto, e o Senhor me enxerga no secreto, irmãos. E para nós vivenciarmos isso,
e viver o propósito meu e o seu sobre a face da terra, naquilo que Deus tem designado, eu quero te dizer, a nossa unidade precisa ser no Espírito. Irmãos, você precisa discernir a diferença entre união e unidade. É duas coisas muito distintas. Amém, querido? Você corre o risco de ter na igreja a união, mas não ter a unidade. Então, querido, você precisa discernir no teu espírito a diferença de unidade e união. Amém, irmãos? Você precisa discernir no espírito a diferença de unidade e união. Para você entender melhor, união, irmão, fala de contrato. Eu tenho um contrato com você e todo mundo que faz contrato, quando um quer ganhar algo em cima do outro, fica torcendo para que esse contrato seja quebrado. Amém, querido? E a unidade significa, eu sofro qualquer prejuízo. O prejuízo é meu, isso é unidade. A unidade sofre. Amém? A unidade ela não é seletiva, ela une. A união é seletiva. A união, querido, precisa de força. Amém, querido? E a unidade precisa de morte. Você está aí comigo? De novo. A união, por isso que diz que a união faz a força. Então, quando é que a união é forte? Quando nós falamos os mesmos objetivos, todo mundo igual, ok? Tanto é, se você não for coeso no grupo da união, você é expulso. A graça não expulsa ninguém, que é a unidade. A unidade veio para trazer aqueles que são diferentes, para viver em unidade, para viver no propósito. Isso é unidade. A união traz alguém que tem a mesma força, traz alguém que tem os mesmos pensamentos. Então, significa, viver os mesmos pensamentos significa que eu não estou vivendo o propósito. Para você entender melhor, a religião, ela quer alguém que o líder dela, o pastor dela, é um pé de melancia. Então todo mundo que chegar naquela igreja tem que ser melancia. Isso é união. A unidade não. alguém que chega, amém, no ministério ou numa igreja orgânica, você é melancia, outro é abacate, outro é cana, outro é feijão. Isso é a igreja orgânica, ok? Então isso gera unidade. A união não. A união nós temos que ter a mesma força, o mesmo objetivo, falar a mesma língua. Porém na unidade falamos o quê? A língua do Espírito. Então não é a mesma língua, é a língua do Espírito. Então é uma língua que não parte do homem. Então a união ela nasce no homem. A união é o homem querendo ser Deus. E a unidade é Deus em mim. Então, quando eu me torno parte do corpo de Cristo, que eu descubro que eu sou nele, aí eu estou na unidade do Espírito. Por isso que andar no Espírito, irmãos, é andar na unidade da fé. Por quê, pastor? Porque a unidade da fé, ela se molda ao chamado de cada um. É por isso que Deus deu, entende? A parte exata, a repartição exata da graça para o teu chamado. Então significa, quando o meu chamado é manifesto na igreja orgânica, a quantidade de fé que ele precisa para manifestar nessa igreja orgânica, ela é edificada através da oração e outras línguas. Por isso que é unidade da fé. Então, irmãos, quando eu decido andar na unidade da fé, é que eu vou descobrindo a maturidade. Eu não escolho mais pessoas iguais a mim. Eu aprendo que eu preciso um do outro. Isso é andar na unidade da fé. O que você tem, eu não tenho. E o que eu tenho, você não tem. Então gera em nós a dependência. Então nenhum é melhor que o outro. Nós estamos ali para viver o chamado. Então quando eu assumo o meu chamado no corpo de Cristo por fé, então eu ando em unidade com meus irmãos. Tanto é, querido, que a fé, andar em unidade é uma vida. Então eu preciso, em constante, em todo o tempo, estar edificando, estar alimentando a minha fé. Está aí a importância de você não ter horários de oração. Você ter uma vida de oração. Amém, irmãos? E ter uma vida de oração significa... eu não tenho mais horário. A minha vida, a minha respiração, o meu andar, o meu trabalhar é oração em outras línguas.
Oi, oi, boa noite aí a todos. Amém? Então, o que é que eu preciso hoje que você tenha o discernimento? E eu quero instruir você a não deixar de orar em outras línguas, porque existe um propósito do Senhor na tua vida. E esse propósito, irmãos, só pode ser manifesto através da fé. Porque andar na unidade do Espírito, eu preciso acessar a fé que é necessária para que eu e você andemos em unidade de fé. Porque a fé precisa, querido, ser manifesta. E para a fé ser manifesta, ela precisa ouvir. E para eu ouvir, preciso ser revelado aquilo que vai manifestar a minha fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Então, quando eu me dedico, irmão, quando eu decido ter uma vida de oração em outras línguas, é porque eu decidi ser igreja. Irmãos, decidir ser igreja é decidir que eu seja revelado a quem me gerou. Então, irmãos, é muito sério. Pastor, e o que é a religião? A religião, querido, a força da religião é a união. A religião nunca vai te dar unidade. Por quê? Porque a união da religião, todo mundo precisa ser melancia. E aí, querido, me perdoa. Na união você não precisa de fé. Essa fé é excelentíssima. Você não precisa dessa fé. Na união você precisa concordar em ser aquilo que o homem quer que você seja. Por quê, pastor? Porque a vida do Espírito, ela tem 5 ministérios, irmãos. A vida do Espírito, o propósito da igreja sobre a face da terra, ela tem 5 ministérios. Ok? Ela tem 5. Apóstolo, profeta, amém? Evangelista, pastor e mestre. Aí tem a unção diaconal. Pastor, qual é a unção diaconal? Dom de socorro, administração, todas as tarefas que você tem na instituição, isso é o que? É o dom diaconal. É prestar ajuda. E, enfim, a unção diaconal não é só a pessoa que serve a Santa Ceia, ou a pessoa que fica com aquela cara de mal na entrada da igreja. Não, não, não. A unção, qual é a unção diaconal, pastor? A unção diaconal, ela veio para servir os 5 ministérios. Ok, irmãos? A unção diaconal, ela veio para servir os 5 ministérios. Então, querido, tá aí. Se eu não, querido, me entregar na oração em outras línguas, eu não posso andar na unidade da fé. Porque alguém que não ora, ela vai querer união. Amém? E no Espírito não tem união, no Espírito tem unidade. E a força da unidade no Espírito é a graça. Porque a graça é a revelação da glória. Amém, irmãos? A graça é a revelação da glória do Pai. Tanto é que a própria graça funcionando em nós é o próprio Cristo. Amém, irmãos? Por isso que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, irmãos. Amém? Então, querido, a unção diaconal é uma unção que ela veio para servir os 5 ministérios. E as pessoas acham que ser diácono é alguém que põe uma farda e vai servir Santa Ceia da igreja. É alguém que põe uma farda, vai olhar os carros para não ser roubado. É alguém que fica lá na frente da igreja. Não, não, não. Querido, você vê, a unção diaconal ela veio para servir os 5 ministérios. Pastor, e quando que eu vou andar nessa unidade que o Senhor está falando? Quando eu me entregar na oração em outras línguas em todo o tempo. Irmãos, entenda. Dentro de nós existe tanto gatilho da alma que, entende, o dia mal, porque quando você decide andar na vida no Espírito, irmãos, você não depende mais do dia bom nem do dia mal. Mas o dia que as tuas emoções estão mal pra caramba, meu irmão, me perdoa, tá mal, o dia que você tá mal, mas muito mal, é disparado em você, me perdoa, me perdoa. Tanto gatilho do passado que já chama passado, já chama retrovisor. E aquilo é tanta mentira que você tem uma palavra de Deus, que as tuas emoções é muito mais forte do que a palavra que você ouviu de Deus. E elas começam a paralisar você, esses gatilhos das emoções psicológicas da tua alma. Que você não está bem, você não vale nada, eu não sei o que eu estou fazendo, eu oro, minha vida não muda. E o que é isso, pastor? Isso é alma.
Então eu vou te falar algo simples. Você quer saber quem é você nesse dia mal? Você quer saber mesmo quem é você? Qual foi a palavra que você recebeu de Deus? Isso é você. Nós somos o que Deus falou que nós somos, irmãos. Então trilhar o caminho do Espírito é você receber uma palavra de Deus. Independente das informações, independente dos conselhos, querido, que vem da tua própria alma, você não pode naufragar a sua fé, porque você saiu do barco para andar sobre as águas. E aí? Se você vacilar, irmãos, eu vou dar algo muito simples para vocês. Esses gatilhos, tem alguns deles que servem como empecilho para que você não ore. Ah, eu estou orando e minha vida não muda. Irmãos, eu já falei várias vezes. A oração em outras línguas é edificar teu homem interior para que seja destruído o teu homem exterior. Entendeu, irmãos? E assim, ó, vamos supor que você estava orando que você não queria ver a Maria. Isso era no português. Amém? Quando você começa a orar em outras línguas, o Espírito Santo está colocando aí dentro do teu íntimo. Você ama a Maria, porque a Maria faz parte do seu chamado. Amém? Isso é unidade do Espírito, é unir as indiferenças. Porque as indiferenças, querido, completam aquilo que falta. Então entende, quando chega alguém na sua vida, que você olha para ele e você acha que ele é diferente naquilo que está chegando na sua vida, é engano seu. Essa indiferença, querido, é o vazio que você precisa para completar, para viver seu chamado. Então isso é unidade do Espírito. De repente você diz, cara, eu não concordo com fulano, eu não gosto dele, a atitude que ele é, a maneira que ele prega, do jeito que ele é, eu não gosto dele, eu não curto, querido. O que está faltando na sua vida, Deus está trazendo esse irmão para completar o teu chamado. Isso é unidade do Espírito, não é união. União, querido, é ser todo mundo igual, para a gente ter a mesma força. A vida do Espírito, querido, aquilo que eu não sei fazer, Deus vai me dar alguém que sabe. E aí? Então unidade não é união, irmãos. Ok, querido? Unidade não tem nada a ver com união. Porque, querido, o Espírito Santo não vai te moldar nunca para ser igual a alguém. O Espírito Santo veio para te moldar para que nós possamos amar as diferenças. Por quê? Porque nós precisamos das diferenças. É igual tem pessoas que elas fazem as mesmas coisas e elas querem resultado diferente. Como? Se elas fazem as mesmas coisas todo o tempo, como que elas vão ter um resultado diferente? É igual agora, você diz que quer trilhar o caminho da fé. Você fala que quer andar no Espírito, mas você não quer orar em línguas. Amém, irmãos? Você não quer meditar na palavra. Você não quer abrir um jejum. Você não tem intercessão. Você não tem confissão da palavra. Você vai fazer. Como vai haver algo novo na sua vida se você está fazendo as mesmas coisas? Vou tomar um café. Esse café é delicioso, amém? Glória a Deus. Espera aí que eu vou dar um pouquinho para vocês. Então, eu simbolizo vocês na fé. Meu pastor veio trazer aqui para mim, meu pastor Jorge. É bem isso aí, ó. Ó que lindo, irmãos. Ó, isso é unção diaconal. Ele sabe que o pastor dele está aqui. Ele fez o café, veio trazer para mim. Eu preciso dele. Então ele recebeu o mesmo galardão que eu pregando para você também recebi. Isso é o corpo. Vou mandar um para você, Márcio. Então, nós precisamos deixar a unção que foi liberada sobre nós, irmãos, lapidar o meu chamado em cima do teu chamado. E o teu chamado, você sabia que o meu chamado vai funcionar em cima do teu chamado? E o teu chamado vai funcionar em cima do meu chamado? É um dependendo do outro. É por isso que quando a gente cresce na unidade da fé, irmãos, é um na dependência do outro. Amém? É um na dependência do outro. Quer ver que coisa linda? Vai lá em Efésios capítulo 4, para não ficar nas minhas palavras. Vamos lá em Efésios capítulo 4. Abre aí, eu vou tomar mais um café. Vamos lá comigo, ó. Efésios capítulo 4, versículo de número 3, diz assim, ó. Efésios 4, 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, algo muito simples. Quando eu começo a andar com a igreja orgânica, quando eu entro na maturidade,
de andarmos em unidade, o primeiro fruto do Espírito que aparece na minha vida e na sua é paz. Não importa o que aconteça, fulano fez isso, fulano saiu, fulano fugiu, fulano não sei o que, não importa. Em meio a toda a turbulência, o que vai funcionar na unidade da fé é o fruto do Espírito chamado paz. Por isso, irmão, só há unidade no Espírito quando você anda com pessoas de paz. E andar com pessoas de paz não é ausência de guerra, não é ausência de guerra. Amém, querido? De novo, andar, querido, com o fruto da paz não é ausência de guerra. Não importa a guerra que aconteça, você anda em paz. Querido, eu fui um homem que quando Deus me tirou para viver o chamado, quem me conhece sabe quantos níveis de guerra, quantas coisas eu passei na minha vida, porque Deus falou para mim, você vai deixar de fazer o que você fazia para fazer o que eu quero. Então, querido, eu descobri que eu tinha que deixar tudo que eu gostava, porque eu tinha que aprender agora a viver aquilo que Deus tinha para minha vida. E aí, querido, você entra em tanta desconstrução que entende o velho homem, o velho Bahia tem que morrer. E é fácil? Não. Quando eu decidi orar em outras línguas, é porque eu decidi matar o velho Bahia para viver o Cristo em mim. E aí ele diz agora, presta atenção, lá em Efésios no capítulo 4, eu quero ler a partir do 12. Efésios 4:12 diz assim, como propósito, eu vou ler o 11 para não ficar essa lacuna, né? O 11 diz assim, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, a unidade do propósito da igreja orgânica, esses 5 ministérios, querido, ele tem que funcionar na igreja orgânica. Então, andar no Espírito não é eu ser desigrejado, eu sou a igreja. Andar no Espírito quer dizer eu não ser pastoreado, eu tenho um pastor. Por mais que eu tenha um Espírito... irmãos, é muito sério que eu vou falar com você que me assiste aí. Existem coisas que homem nenhum vai te dar, só o Espírito. Isso você vai ter que receber do Espírito Santo. E existem coisas que você não vai receber do Espírito Santo, você vai receber de um homem. Para você ver a dependência, você tem que ter maturidade, o equilíbrio do Espírito. Você tem o discernimento quando Deus vai usar um homem para falar com você e quando o próprio Deus quer falar com você. Por exemplo, Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Mas chegou no caminhar de Moisés, no chamado de Moisés, que o sogro dele, Jetro, teve que aconselhar Moisés o que tinha que ser feito para que Moisés não acabasse com o chamado dele. Então, por mais que homens falem face a face com Deus, Deus vai colocar alguém que carrega uma verdade para a sua vida. Assim como eu tenho meu pai na fé, o apóstolo Heber. Querido, eu amo, nossas conversas, eu e ele, nós trocamos. É lindo, a minha unidade com a dele. Ele está lá em Goiânia, eu estou aqui na Caatinga. Tem uns 2, 3 dias que a gente sempre se fala. Então, parece que existe coisa que eu oro para você entender. E não vem aquela paz quando eu ouvir de Deus. Não vem. E de repente eu falo algo para ele e diz, cara, eu creio que era melhor você fazer assim, assim. Eu digo, é isso aí. Ponto. Era o que eu precisava, irmãos. Então não tem como você tirar um homem ou de você andar com alguém, um pastor que Deus deu para pastorear a sua vida. Não tem como. Eu não vou colocar um cabresto em você. Eu vou te instruir para ouvir de Deus, mas você tem que ser humilde o suficiente que Deus tem algo na minha vida para falar contigo. Isso é a unidade do Espírito. Amém, irmãos? É por isso que Deus deixou os 5 ministérios. Se você vê, quando é que a igreja de Atos começou a funcionar nos ministérios? Capítulo 6 de Atos, a igreja deu um boom, a igreja cresceu. Então ficou gente no serviço social sem ser atendido. Tanto é que todo mundo se reúne e vai aos apóstolos, vai a Pedro. Aí Pedro diz assim, escolha entre nós 7 homens cheios do Espírito Santo. A religião quer pessoas de boa reputação. Não. Na igreja orgânica quer alguém cheio do Espírito Santo e depois vem a boa reputação. E a reputação de alguém ser cheio do Espírito Santo não é reputação da união, de agradar os homens. Um homem com boa reputação é um homem que ouve Deus e não precisa bajular ninguém para poder viver sobre a face da terra. Porque, querido, é isso que você precisa ter o discernimento. A igreja cresceu em Atos 6. Então chegou uma galera e diz, olha, Pedrão, tem uma galera ali que não tem comida,
Tem uma senhorinha que está doente, precisa de uma visita. Ok? Nós temos que enviar um grupo de missionários para tal lugar, para tal lugar. Nós temos que fazer essa ação social, Pedro. Pedro disse, opa, peraí. Os 12 estavam lá, Atos 6, o que eu estou falando. Reuniu eles e disse, nós não podemos fazer isso. Ok? Nós iremos nos dedicar à oração, ao jejum e à palavra. É igual, querido, hoje o meu chamado, tem pessoas, tem o pastor Jorge, a pastora Zélia, que cuida dessas coisas aqui. Se você falar para mim, pastor, qual é o seu chamado? O meu chamado, querido, é ficar o tempo inteiro em comunhão com Deus, entenda. Trazendo, querido, a existência na minha vida por fé, aquilo que Deus tem para o lugar que eu estou estabelecido hoje. Uma das coisas, meu irmão, que eu e você, como homem, e você é uma mulher de Deus, você precisa entender qual a palavra que Deus tem para cada lugar. Porque de repente Deus te deu uma pregação lá em Manaus, querido. E a pregação de Manaus não serve aqui para Bahia, como a de Bahia. E aí, querido, o que é religião? Hoje os pastores pregam numa videoconferência ou agora numa live. E você tem que anotar essas palavras e você tem que levar para ministrar em outro lugar. E é um som que estabelece sobre a sua vida. Não, querido, que o que eu estou ministrando agora você não possa usar. Lógico que pode, é uma verdade na sua vida. Quando se tornou verdade, você vai falar. Então isso é igreja orgânica, irmãos. É andar na unidade do Espírito. E andar na unidade do Espírito é eu ter paz. Perdão, irmãos, vou tomar outro café. E aí, querido, olha que lindo em Efésios 4. Aqui é a unidade, aqui é um conselho que o apóstolo Paulo deixou no capítulo 4 de Efésios, o conselho da unidade para a igreja. Pastor, quem é a igreja? Você que está me assistindo, você é a igreja. Em Mateus 16, perdão, em Mateus 16, quando Jesus questiona aos discípulos, quem dizes que eu sou? Aí eu dizia, não, tu és um profeta, tu és João Batista, Elias. Aí ele volta para os discípulos e questiona os discípulos e pergunta, e vós, quem dizes que eu sou? Pedro dá uma olhada para Jesus e diz, tu és o Filho de Deus. Então, naquele momento, qual era a palavra necessária para a igreja chamada Pedro? Era conhecer e testificar por revelação dada pelo Pai que aquele homem chamado Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Então eu precisava da palavra revelada. E ali Jesus diz assim, ó, sobre esta pedra, qual é a pedra, qual é o assunto que Jesus está falando? Sobre a pedra da revelação, eu edificarei a minha igreja. Por quê? Porque a igreja tem que andar por fé. E andar por fé é eu trazer a existência que não existe. É eu trazer uma revelação para uma situação que homem nenhum resolve. Vocês estão aí comigo, querido? Então, a igreja agora de Deus é andar na unidade da fé, no vínculo da paz e andando sobre a revelação, que é a vontade de Deus. É tremendo, Deus é maravilhoso. Quando você olha lá para trás, para Isaías capítulo 6, Isaías vê toda a terra cheia da glória de Deus. O profeta Abacuque diz que Deus faria conhecida essa glória. Então, a terra estava povoada da glória de Deus. Quem é a glória de Deus? Os filhos de Deus. Então os filhos de Deus é o desejo, é a vontade do próprio Deus. E Abacuque viu toda essa glória e diz, e Deus fará conhecida essa glória. E agora você dá uma olhada, o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 8:19, que os filhos de Deus serão revelados. Então, andar por fé, andar em oração em outras línguas, eu como filho de Deus, eu vou andar em lugares ocultos, até ser reconhecido. Olha que louco, irmãos. Assim como Jesus foi revelado por Pedro, que ele é o Filho de Deus, essa mesma revelação vai acontecer na minha vida e na sua. Deus vai levar você em lugares que quando as pessoas olharem para você, isso acontece direto comigo, irmãos. Irmãos, Deus, cara, ele transforma você, ele não muda você. Deus, ele te transforma. Deus, a prata significa, querido, quando Deus olhou para você, ele remiu você. Aquilo que precisava ser aperfeiçoado, purificado, Deus ele não vai mudar você, ele vai purificar você. Então as pessoas olham para mim, outro dia, né? Uma senhora chegou até mim e Deus me usou para falar com ela. Ela disse, rapaz, olhando para você, eu não diria que você é um pastor. E eu falei para ela, e você não sabe a alegria que eu me tornei o 007 para ti.
Por quê, irmãos? Porque, querido, eu não posso andar, irmãos, eu não sou contra, eu estou te falando de coisa do Espírito. Porque as pessoas têm aquela imagem que para ser o pastor tem que andar bonitinho, não só de paletó e gravata, sabe, irmão? Mas ter uma boa oratória, não estou falando que é errado, irmãos, não é isso. Mas eu vou andar revelado. Então eu quero andar nos lugares que ninguém possa saber que eu seja um pastor. Que na hora que eu seja um pastor, que Deus revele. Então, querido, quando você ora em outras línguas, você, querido, é a vontade de Deus ainda em oculto. Amém? Por isso que Jesus diz, quando você vai para o quarto, você está orando as vontades de Deus e fica em oculto em você. Nem você sabe. Por isso, quando eu prego para vocês agora aí, depois, querido, eu vou ouvir tudo. Porque agora nem eu sei o que eu estou pregando. Crê nisso. Minha esposa sabe, os filhos na fé sabem. Quando eu termino de ministrar vocês, ali, né, eu vou liberar e depois eu vou ouvir eu pregando, porque aí me edifica também. Porque, ó, irmãos, a honra é dele. E não tem esse negócio, eu não anoto nada, irmãos. Eu não estou falando que é pecado você anotar, irmãos, por favor. Amém? Ó, eu não anoto nada, eu não vou buscar a palavra, porque eu me tornei ela, eu creio, é fé. Amém, querido? É isso. Antes agora de eu vir ministrar agora, eu estava na casa do pastor Jorge com os filhos na fé, comendo pipoca e tomando café. Ok? Tinha umas 3 pessoas lá, sentadas, comendo pipoca, e eu estava com eles, quase, e eu falei, epa, tá no horário de eu fazer a live. Por quê, pastor? Porque eu sou a palavra viva, irmão, 24 horas. Porque para eu ser, querido, o transporte da glória, eu tenho que estar acessado ao dono da glória. Então, querido, quando o Abacuque diz que essa glória seria revelada aonde você for, você é a verdade das pessoas daquele lugar, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que Deus me vê no secreto, mas Ele vai me manifestar em público. Depois você medita lá, em Mateus 6. Então, a nossa unidade é no Espírito. E o vínculo da nossa unidade, o fruto, chama-se paz. E aí, querido, presta atenção agora, no versículo de número 13, Efésios 4,13, diz assim, ó, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Amém, irmãos? Então, para eu chegar na unidade da fé e ter conhecimento do Filho de Deus, eu preciso ser revelado no Espírito. Agora a obra é do Espírito. E a igreja é orgânica. O que é orgânica, pastor? Quem é pimentão vai dar pimentão. Amém, irmãos? Quem é tomate vai dar tomate. Quem é alface vai ser alface. E aí é a religião. Todo mundo tem que ser igual o pastor daquele lugar. Tem que vestir igual, tem que cortar o cabelo igual, tem que pregar igual. Isso é religião, irmãos. Deus nunca fez isso. Deus tem um propósito sobre sua vida. E aí Deus te deu uma oração em outras línguas. Pastor, e como eu oro em língua? Você abre a boca e ora, já está dentro de você. Homem nenhum vai te ensinar a orar em línguas, irmãos. Isso é um ato de fé que você abre a boca e manifesta. Ninguém vai te ensinar. Ó, quem está ali, meu primão Jorge. Um beijo, primo. Amo você, meu primo. Amém? Então precisamos, irmãos. Então você precisa ser guiado pelo Espírito. Irmãos, a religião, ela quer mudar as pessoas. E da maneira que Deus te fez, é a maneira exata que Deus vai usar você para ministrar a vida de pessoas da maneira que você é. Por isso que nós, a característica minha que eu tenho, Deus vai usar para ministrar pessoas. E tem pessoas que têm características que eu preciso ouvir dela. Por isso que é uma dependência um do outro. Nós andamos entrelaçados, nós andamos ligados, mas no Espírito, na unidade da fé, pelo fruto do Espírito chamado paz. Amém, queridos? E aí ele diz assim, ó, no 14. Presta atenção. O objetivo de você orar em línguas, ser guiado pelo Espírito, você vai cair agora no objetivo, Efésios 4, 14. Qual é o objetivo, irmãos? De você ser maduro na igreja orgânica, ser ministrado pelo próprio Espírito Santo. Eu, como homem, eu estou te instruindo, mas a ministração mesmo é o Espírito. Porque existe um objetivo, existe um propósito. O propósito do meu chamado é aperfeiçoar você para ir para o seu. Com qual objetivo? O objetivo é que não sejamos mais como criança, levar de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Irmãos, você nunca vai aprender do seu chamado estudando teologia. Nunca, nunca. Por quê? Porque uma sala de teologia nunca vai te ensinar a perdoar.
Amém, irmãos? A minha conexão, hoje vocês que me assistem, toda essa galera, a nossa ligação está no Espírito. Então, a unidade em nós, irmãos, agora, que é a paz. Pastor, por que a unidade da vida no Espírito, aqueles que andam em fé é a paz? A palavra que eu libero aqui, se for algo meu, do homem, querido, não entra no teu espírito. Mas quando eu abro a boca que alimenta você, a primeira coisa que manifesta em você é o fruto do Espírito chamado paz. Por isso, querido, que o vínculo de qualquer decisão sua é algo chamado de paz. A paz é o árbitro, a paz é o juiz. Toda decisão que você tem que tomar, tem que haver no teu espírito uma coisa chamada paz. Se eu estou pregando agora e você está sendo alimentado por essas palavras, você quer saber se Deus está me usando, é quando a palavra que chega ao teu espírito, você recebe a paz. Amém? Porque a paz é o juiz, a paz é o árbitro em todas as decisões, tanto você que está aí agora assistindo o que eu estou ministrando, tanto qualquer decisão da tua vida para você tomar. Se você quer saber se Deus te liberou ou te ordenou a fazer algo, você tem que fechar os olhos e olhar para dentro. Irmãos, andar no Espírito, você não pode andar enxergando, você tem que andar por visão. E andar por visão é eu fechar, porque quando eu abro os olhos eu estou enxergando. Então alguém que anda enxergando é curto, você enxerga pouco, você enxerga não ao longo alcance. A visão você contempla no Espírito. Quando Deus chamou Abraão para percorrer toda a terra, Deus não mandou Abraão enxergar a terra, porque todo mundo que enxerga é limitado. Amém, irmãos? Abraão percorreu toda a terra no Espírito. Então, Abraão teve a visão da descendência dele. E quando ele olhou para dentro, Deus diz agora, sai da tenda, sai desse lugar secreto, olha para o céu. Assim será a tua descendência. Você pode contar as estrelas, Abraão? Não, assim é a sua descendência. Hoje eu e você, nós somos Abraão. Nós somos amigos de Deus em fé. Amém, irmãos? Então, andar no Espírito, andar por fé, é eu me tornar amigo de Deus. Entende? É um pai tendo relacionamento com o filho a tal ponto que o pai sabe que você se tornou amigo dele além de ser filho. E qual o objetivo dessa vida no Espírito? É que eu e você chegamos na medida, na estatura, não. Presta atenção, diz assim, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas, que induzem os incautos aos erros. Então, peraí, eu quero te dizer algo, irmãos. Nunca se preocupe, porque assim, irmãos, lá em Tiago 4,17 diz assim, todo aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, nisso está pecando. Mas isso é um alerta, Deus não está te condenando. A religião diz, não, você tem... Não, irmãos. Eu vou falar algo para você, eu não gosto, eu como pastor, eu não gosto que alguém diz, eu estou desviado. Irmãos, você criou um atalho, desviado você não está. Por quê? Porque dentro de você tem uma coisa chamada temor. Dentro de você tem uma coisa chamada temor. Amém, irmãos? Amém, meu irmão? Olha o Jeremias. Ô, meu filho, Deus abençoe você também. Amém, irmãos? Então, eu não concordo. Ninguém é desviado. Dentro de você tem um temor. Você, sendo guiado pelo teu espírito, se tornou uma alma vivente. Entenda agora. Dentro de você tem uma chama acesa. Você, por enquanto, está andando em atalhos. Só isso. E eu quero te dizer uma coisa. Nem o diabo te condena. Por quê, pastor? Ele não pode te acusar, porque ele já foi expulso de lá. Amém? E quem é que me condena, pastor? Agora é a carne que te condena. Então eu quero te dar um conselho muito simples. Não se preocupe com teus erros. Não se preocupe com teus erros. Faço sim, meu irmão, faço sim. Quando terminar aqui eu vou fazer oração. Para você, meu irmão, para toda a sua família, toda a sua casa. Então, irmãos, entenda agora. No momento onde eu e você se diz, cara, eu diz, não, você não está desviado, irmão, você criou só um atalho. Mas existe um fervor, um temor dentro de você, porque existe uma verdade do Pai dentro de você que já foi manifesta. Então o que é que você precisa? Não se preocupe com seus erros, não se preocupe com seus pecados. Não. Ei, presta atenção, cuide-se da tua fé.
Você precisa só de fé. E para eu ter fé, Deus distribuiu uma língua que é de graça e os homens querem cortar isso. Oração em outras línguas. Depois você medita na sua casa, Judas. Só tem um capítulo, uma carta, no versículo 20. O Judas dá um conselho, ele diz: e nós, amados, edificando a nossa fé santíssima, orando em todo o tempo no Espírito. Efésios 6,18, o apóstolo Paulo diz: ore em todo o tempo no Espírito. 1 Coríntios 14,18, Paulo diz: eu dou graças a Deus porque eu oro mais em línguas, mais do que a todos vós. Tanto é, querido, que Paulo chegou em 2 Coríntios capítulo 12, aí é o terceiro céu. Esse homem viu coisas inefáveis que não convém contar ao homem. Tanto é que Paulo teve o discernimento, que ele escreveu 1 Coríntios no capítulo 2, no versículo 9, ele disse: assim como está escrito, o que o olho não ouviu e o ouvido não ouviu, são essas coisas inefáveis. Ele diz: cara, não tem como eu contar, isso tem que ser revelado no teu espírito. Irmão, só tem uma coisa que pode unir céus e terra, só você e eu. Você tem a matéria-prima que une céu e terra. Nossa, pastor, sim, o nosso céu é Cristo. Efésios 1,3. Deus já nos abençoou. Irmãos, não corre mais atrás de bênçãos, você já é abençoado. Assuma a mentalidade de ser abençoado. Irmão, você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa rica, você precisa assumir isso na sua mente. Porque enquanto você olhar para o que você guardou para tentar ser próspero, isso tudo vai acabar e você não vai realizar aquilo que está dentro de você. Porque o que está dentro de você, querido, não pode ser realizado pelo que você juntou. Porque tudo que Deus dá para os filhos é grande, irmãos. Deus não te dá nada pequeno, porque Ele não olha para você, Ele olha para Ele. Então você que está aí agora querendo uma palavra de Deus para montar algo para você, sabe por que você não montou? Porque você está olhando para você. E tudo que você está juntando, meu irmão, não vai ser o suficiente para montar algo que Deus já falou dentro de você. Irmãos, esquece as pessoas. Não se preocupe com o que as pessoas pensam de você. Esquece, Deus ama você da maneira que você é. Ele quer que você vá para Ele, irmãos. Amém? Nós temos que andar, querido, no vínculo da paz. Isso é no Espírito. Andar em unidade, irmãos, é uma coisa. Amém? Andar em unidade é uma coisa. E andar na união é outra coisa. A união, eu tenho que concordar com você em tudo. A unidade não, querido. Nós andamos porque você precisa de mim e eu preciso de você. Não tem ninguém melhor que ninguém. Isso é unidade. A união não. Eu preciso de alguém para me dar força. Ok, querido? E se eu não fazer parte dessa união que você quer que eu seja, num propósito, você me manda embora. A unidade não. A unidade diz: ele não está conseguindo, volta lá, vai buscar ele. Traga ele para cá. Nós precisamos desse cara. Nós precisamos dessa mulher. Nós precisamos dessa criança. Nós precisamos desse jovem. Ei, a unidade, ninguém é lançado fora, irmãos. Na unidade, ninguém é lançado fora. Na união, sim. Se eu não seguir os requisitos e que agrada a você, eu estou fora. Eu estou fora. Isso é união. A unidade não. Eu preciso de você. Ele está fraco, vamos ajudar ele. Esse cara, ele está fraco agora. Mas quando esse cara comer, se fortalecer, esse cara é um gigante no meio da gente. A unidade é olhar para você e ver o potencial que Deus colocou dentro de você. Isso é unidade. Por quê, pastor? Porque a unidade significa: eu vou cuidar de você agora porque é o dia. Se eu também passar a mesma situação que você também vai fazer a mesma coisa que eu fiz com você um dia. Isso é amor. Isso é unidade. A união não, vai lançando fora. Aqueles que não servem ali não tem mais jeito não. Ali ó, sai fora, vai tirando. Isso, querido, é união. A unidade não. A unidade diz: vai atrás. Eu conheço esse rapaz, eu sei o potencial que tem dentro dele. Não pode ficar fora do nosso time. Isso é unidade. Vou tomar um café. E sabe qual é o maior poder da unidade? As indiferenças e as diferenças. Tem pessoas que dizem: cara, eu não gosto muito desse cara não. Não curto esse cara, não gosto dessa menina aí, não gosto. E de repente, cara, você nunca nem conversou com essa pessoa. E quando você vai dar um dedo de prosa, você diz: cara, não é nada daquilo que eu pensei. Não é nada, aquela pessoa não é isso, me perdoa o que eu pensei. Posso falar uma coisa para você, irmãos? Vou falar da minha vida. Eu sempre treinei. Eu sempre fui forte. Né? Então eu andava nos lugares, as pessoas me chamavam de folgado. Esse cara tem cara de folgado, babá. Eu tinha uns cabelão, né, irmãos? E aí a galera começava a andar comigo e falava: cara, você é um coração mole.
Você não é aquele cara que eu achava que você era. Porque, irmãos, umas coisas que eu aprendi de Deus, eu não tenho maldade, irmãos. Irmão, você sabe o que é a minha oração? O mal que eu desejar para qualquer pessoa, eu quero que Deus me dê em dobro para mim. Agora eu sou um cara indesistente. Amém, irmãos? Eu sou um cara indesistente. Isso é uma qualidade que Deus me deu. Orando em outras línguas, chamado fé. Irmãos, eu não consigo, eu não enxergo nada perdido. Tem pessoas que vão desistir, eu preciso respeitá-las. Amém? E andar por fé é eu ter maturidade em respeitar a tua fé. Amém, querido? Tem coisas que eu vou... Porque assim, ó, o que é que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo, entre aspas, das derrotas. E eu quero te falar algo. Pessoas que foram boas, de grandes derrotas, quando elas crescem, elas vivenciaram tantas derrotas que as derrotas não param mais elas. Ok, irmãos? Então significa, toda derrota, irmãos, quando você olha para ela e você consegue extrair de uma derrota um erro seu, o que você vai construir agora não vem mais com o erro da derrota anterior. Você está aí comigo? Então a unidade é isso. Onde foi que ele caiu? Vamos tirá-lo de lá e vamos agora cuidar para que ninguém passe mais por lá. Então significa trilhar o caminho da fé, eu ir, amém, querido, em lugares que você não foi e deixar um caminho aberto para você. Isso é trilhar o caminho da unidade. Ok, querido? Entenda. De repente eu ganho você para Jesus, a tua unção é 2, 3 vezes mais que a minha. Você vai alcançar muitos mais lugares do que eu. De repente, querido, você estava na rua jogado, Deus usou minha vida para te ganhar. Você se torna um empresário 20 vezes mais que eu. E eu tenho que olhar para você e saber que esse potencial já existia dentro de você. Eu só fui um canal de bênção, querido, para ativar em você isso. Não que eu seja melhor que você e você não é melhor que eu. Nós andamos um na dependência do outro. Isso é unidade no espírito, na fé. E isso, querido, eu quero dizer para você, irmãos, o que você vê as igrejas fazendo, Jesus não tem culpa, porque a igreja é você, não é quatro paredes. Irmãos, com todo carinho, só existe um único Deus vivo, Cristo. O restante, irmãos, isso tudo é ideia de homens. Eu não quero bater de frente, não, cara. Mas Cristo é o único vivo. E Jesus não é religião. Jesus não precisa que você faça nada. Ele já fez tudo na cruz. Ele quer que você assuma que você precisa dele. Só isso. E o resto ele vai te conduzindo naquilo, querido, que ele tem para você. E aí, querido, ele te deu o quê? Uma oração em outras línguas. Amém, irmãos? Irmãos, a briga da igreja nos últimos tempos é você vencer a incredulidade. Porque Jesus te deu tanta coisa em amor, que a incredulidade, entende? Você se julga tanto, que você colocou um julgo em você que você não é digno. Mas eu quero te dizer, querido, ele te amou. É importante você ser digno ou não, irmão. Ele te ama. Ok? Ele te ama, irmãos. Não tenta ser bonzinho para querer Jesus. Se entregue na carnalidade. Irmãos, você sabe por que eu fui impactado com Cristo? Porque eu assumi quem eu era diante dele. Eu peguei todas as minhas fraquezas e coloquei em Cristo. Irmão, Jesus ama você da maneira que você é. Eu vou te dar um conselho. Não pare de fazer nada. Apenas comece a orar em outras línguas. Medita na palavra. Vamos estar juntos nas lives. Se você precisar de uma ajuda, vou colocar aí, ó, meu WhatsApp. 11 9 6377 1471. Amém? Então, querido, aí você fala para mim, mas pastor, qual conselho que você me dá? Não faça nada. Mas pastor, literalmente nada. O cenário que eu estou falando do Espírito. Por exemplo, como pastor? Ora em línguas. Deixa Deus produzir em você fé. Irmãos, a maior armadilha, com todo carinho, que Deus criou para entrelaçar os filhos dele nele é oração em outras línguas. Boa noite, meu filhão. E aí, Sérgio, boa noite, Serginho tá ali também. E aí, querido? E aí, a união é da religião.
E a unidade é do Espírito. Porque a união precisa de força. E a unidade do Espírito precisa de morte. Irmãos, é terrível a religião. Porque a religião, querida, ela quer unir as pessoas iguais. Isso é união. Você está aí comigo? Isso é união. E a graça, ela é inclusiva. A graça, se você precisar de andar com uma prostituta, você vai andar com uma prostituta. Até Deus usar a sua vida para transformar a vida dela e vice-versa. Por que a religião, querido, não consegue a graça? Porque a graça ninguém se explica. A graça não tem genealogia. A graça não tem fim. Quanto mais você olha para a graça, ele está com as mãos e há um buraco. Se olha da mão, tem um buraco. Se olha do lado direito, tem um buraco. Se olha os pés, tem um buraco. Não tem fim a graça. A graça te ama da maneira que você é. A graça nunca vai te lançar fora. A graça nunca vai colocar um currículo para você seguir. Independente de quem você é, a graça te ama. Independente do que você fez, a graça te ama. A graça só não concorda, querido, porque existe um antídoto que te proíbe de andar com a graça. É você ter uma vida na prática do pecado. Por quê, pastor? Alguém que tem uma vida na prática do pecado, esses dois lugares, querido, o espírito não fica. Porque, entende, querido? Porque o espírito ele só entra se você chamar. E ter uma vida no pecado, você ali naquele lugar é uma morte. O pecado é um veneno. É isso que eu quero que você entenda. E onde há veneno, querido, a vida não encosta. Entende? Jesus ama da maneira que você é. Jesus ama você e eu como pecador. Mas Jesus não ama a prática do pecado. Ah, pastor, mas eu não estou mandando você jogar tudo fora. Se você tiver fé para isso, você faz. Mas se você não tem, continua ouvindo, vai falando com ele e ele te arranca do buraco que você caiu. São níveis de fé. O meu testemunho, irmãos, eu aprontava tudo ontem, no dia seguinte eu não aprontei mais nada. Isso é fé. Porque eu coloquei dentro de mim e falei, eu não quero mais nada, só quero... Parei com tudo. Quem me conhece lá sabe quando eu me converti. No sábado eu fechei minha academia em São Paulo. Fui para os rolês com a galera toda, dançamos muito, pulamos. Bebi um pouco, eu não era de beber muito, mas bebi. E bagunçamos muito. Na madrugada, quando eu chego em casa, eu tenho encontro com Jesus. Olha que loucura. Na segunda-feira, na academia, eu falei para todo mundo, sou crente agora. A galera falou, Nando, esse Bahia é folgado, cara. É ver o Bahia agora tirando uma, tem com os crentes, Bahia. Sabe o que a galera falou pra mim? Bahia vai lá pra igreja atrás das irmãzinhas. Aí eu via todo mundo falar, né? Eu falei, tava errado. Aí a galera... Irmão, você não tem noção. Talvez você vai ter vergonha, as pessoas quando aceitam Cristo, você tem vergonha dos amigos. Aí os amigos então, e aí, Bahia? E tudo bem, tava errado, irmãos. Que eu achava bonito, não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? E aí a galera começou, foi todo mundo, cara, pra minha academia. O povo na cidade inteira, Grande São Paulo, eu disse, cara, eu não acredito. Bahia na academia? Irmãos, entenda. Eu fui visitar uma igreja tradicional. Quando eu cheguei no portão da igreja, os irmãos falaram, cara, eu não acredito que essa imundícia aí se converteu. Cara, aquilo foi tristeza. Eu achei o máximo, cara. Eu falei, cara, Jesus me ama mesmo. Porque eu fui pra igreja e achava os irmãos da hora, cara. Eu não tinha conhecimento, né? Mas os irmãos, depois a gente foi andando junto, eu fui aprendendo de Cristo. Eu falei, irmão, vocês não amam a pessoa, não. E aí, irmãos, ó, até certo tempo eu em São Paulo ainda, Jesus usou minha vida para ganhar a vida de outros irmãos. Um dia eu estava ministrando num lugar e o rapaz ficou sabendo que eu iria ministrar lá. O cara falou, cara, de boa, eu vou ver se Bahia ainda está firme na igreja, Jesus existe. Porque eu era doido, irmão. Aí o irmão foi lá, quem estava pregando foi eu. Sabe qual foi a pregação minha? A loucura de Deus. Aí eu preguei sobre a loucura de Deus. Sabe quem estava lá? Só os doidos. Aí Deus pegou um bocado, irmãos. Então, cara, você que está aí agora, se você tem a loucura de, cara, eu quero esse Cristo, se joga. Você nunca vai ser decepcionado. E se você não tem a fé suficiente, vai aos poucos.
vai no teu nível de fé. Mas ele te ama. E tem uma chave, irmãos. Eu vou morrer pregando. Ore em línguas. O teu mundo é construído por aquilo que você fala. Aquilo que você fala é que constrói o seu mundo. Eu quero te dar outro conselho agora. Você quer mudar a sua história? A situação que você está vivendo agora, amém? Você quer mudar ela? Eu vou te dar um conselho simples. Mude a maneira de falar, por favor. Porque quando você fala, irmãos, entendem, quando você abre a boca para profetizar, que você fala aquilo que Deus falou que você é, então isso é a palavra de Deus e ela não volta vazia, como diz Isaías no capítulo 55. Quando eu falo, eu estou ouvindo. Olha que louco, e aquilo que eu estou falando que Deus me deu, ela volta em eco para os meus ouvidos espirituais. E quando eu ouço o que eu falo, porque de repente o que você está falando, você só está escutando. É diferente. Então, quando você começar a falar o que Deus te falou, tenha atento agora para você mesmo ouvir o que você falou. Porque muitas coisas que você falou foi o que Deus revelou para que você falasse. Mas não que você fosse escutar, que você pudesse ouvir. Porque a fé, ela não vem por escutar, ela vem por ouvir. Amém, querido? Então, você quer montar algo, você quer mudar a sua história? Então, mude a maneira de falar. Pastor, por exemplo, como é que está você? Ótimo. Como é que estão as coisas? 10. Mas pastor, a situação, irmãos, libera a palavra. Porque tudo que você fala transforma. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma casa, você dá uma olhada, ela está toda suja. Precisa de uma pintura, você começa a falar, vou pintar aquela casa, vou pintar de branco assim, eu vou pintar assim, a pia eu vou arrancar. Você vai falando. Aí você vai fazendo, porque aquilo que você fala deu fé. Para você ir no material de construção, comprar a pia e trocar aquela pia. Você vai falando, deu fé para você ir lá e comprar uma lata de tinta e passar um rolo, passar um pincel. Você está aí comigo, irmãos? Então você quer mudar a sua história? Amém? Muda a maneira de falar. Porque a nossa unidade é no Espírito. Nós não andamos em união, nós andamos em unidade. Aí, através da unidade, você pode ter união, sem problema nenhum. Mas a união nunca pode ser primeiro, porque toda união é humana. Por quê, pastor? Porque a união precisa de contratos. Tanto é que quando você compra algo, a união que você tem com ele, seu nome está limpo, seu olerite, né? Sim ou não? Aí o banco te empresta dinheiro, isso é união. Aí ele está aqui, ó. O que é que você tem para dar algo em troca aí? Aí você diz, cara, eu tenho uma casa, então coloca a casa como avalista. Ó, ao contrário da união. E o banco, me perdoa, ele está doidinho para que você não pague ele para ele levar o que você colocou lá. E aí por aí afora. Então a união, querido, vive de contratos. A unidade vive da diferença e das indiferenças. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Já estamos aqui chegando ao fim. Amém? Quinta-feira estaremos no mesmo horário de hoje, à noite, na live. Eu preciso da sua ajuda daqui um dia a gente fazer aí no YouTube ao vivo. Entre lá no meu canal, Café com Bahia. Se inscreva, dá um toque no sininho lá, dá seu like, compartilha, me ajuda a chegar a 1000 inscritos, ok? Conto com você, ore por mim que eu oro por você, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar, eu quero entregar a cada filho, todos aqueles que pediram oração, Jeremias, a família, Pai, do fundo do meu coração, que todos os meus irmãos que estão aqui assistindo comigo, que eles encontrem o verdadeiro propósito da vida deles, porque o Senhor não criou eles por criar. Cada um deles, Pai, tem um propósito contigo. E tu abençoa a vida deles. Cobre cada um deles com teu sangue. Guia, livra do mal. Eu oro pela minha família, meu primo que está ali, Jorge, pela minha irmã. Amém? Oro pela saúde da minha mãe. Oro pela saúde da Andiane, dos meus filhos na fé. Cuida de todos, Pai. Minha galera de Limeira. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe sua vida, minha irmã que está ali, a Nilvana Santos. Deus abençoe você. Que Deus cuide de você. Amém? Glória a Deus, irmãos. Tá aí meu telefone. Se você quiser falar comigo, anote aí, ó, 11 9 6377 1471. Amém? Deus abençoe vocês. Amo a vida de vocês. Irmãos, ore em línguas. Eu vou tornar a falar meu zap. 11 9 6377 1471. Se precisar de uma ajuda, tem meus filhos na fé aí que me conhece, a Karina, sabe que pode contar comigo. Eu estou aqui à disposição, irmãos.
Amém? Eu amo o Sérgio, todos. Vocês precisarem de mim, vocês que amam, vocês sabem. Mande mensagem. Tá aí um beijo no coração. Amém? Que Deus abençoe a todos.